Percebo com o passar dos anos que a rotina é como um sashimi de 1000 sabores quase transparente que tenta se passar pelo peixe inteiro. Daí, quem se concentra em olhar continuamente para essas fatias contra a luz perde o foco. Repara nas ranhuras, repara na coloração, aproxima do nariz, sente o aroma do mar. Enfim, acha que está avaliando o que de perto, e em verdade vos digo, é só distração. Mas a vida é um peixe inteiro e ele nada debaixo dos seus pés, como naqueles chãos de vidro de recepção de casa que você vê em revista de arquitetura. Resolvo, no penso número 7, levar a provável audiência do estado inicial a que todos nós estamos presos, olhar para as fatias finas da vida e considerá-las a totalidade, até um olhar maior, usando para isso o exemplo recente de uma interessante série de TV. Mas antes disso, 3 recados. O projeto MauraAmaral.com tem como elemento central este podcast, mas não se resume a ele. Visite o site, em MauraAmaral.com, e conheça um pouco mais, inclusive deixando um comentário sobre esse programa. Lembro que as estrelinhas e comentários no aplicativo de podcast do iPhone são fundamentais para o programa chegar a mais pessoas. Faça isso agora. Eu espero. Dá pause aí e faz isso agora. E eu vou te agradecer. O programa está disponível em outros agregadores, como o Spotify, por exemplo. Se ele for o de sua preferência, procure por MauraAmaral.com e siga o projeto. E siga o projeto também no Instagram, a rede social escolhida para concentrar as interações neste período de transição. Para terminar esses rápidos recados, queria fazer um pedido especial à provável audiência, que vocês repassassem esse programa para 7 pessoas que nunca ouviram falar de podcast, ou que nunca ouviram falar deste podcast. Essa iniciativa é importante para não só aumentar a podosfera, como o alcance desse projeto que eu estou trazendo esse ano. Conto com vocês. Bom, voltando. A vida não é um sashimi, é um peixe que nada no tempo. Assim como olha para o tempo o glaciologista François Bourguet, que consegue introduzir tubos de aço em geleiras eternas, tirar um enorme cilindro de gelo com centenas de milhares de anos e afirmar, com a aplicação do mais puro método científico, que o nosso ar piorou, melhorou e que por volta de 2000 anos atrás rolou uma erupção na Itália que espalhou cinzas pelo mundo inteiro. Coloco o link no post desse episódio para você não achar que a vida é melhor do que a ficção. Lembro que parece também ficção científica o trabalho do cientista Gunther von Hagens, que criou um método chamado plastinação nos anos 70. Através de sua técnica, e uma vez com seu corpo doado para a ciência, ele injeta tubos com enzimas no corpo, desidrata ou transforma em uma substância rígida e multicolorida. Essa substância depois é fatiada, seccionada, para exibições pelo mundo, incluindo aí um mundo retrógrado e sem desculpas que se tornou o Brasil de 2019. Eu também linko o site da técnica, que parece transformar o corpo humano em um imenso infográfico. Olho para fatias finas de passados eternos, nos ajudando a entender o presente da espécie humana. Olho para fatias finas do presente final de espécimes humanos, nos ajudando a estudar o que a rotina faz com o nosso interior. E penso que a rotina é a fatia mais fina do sashimi sem gosto que é a vida. Lembro que esses 2 elementos nos mostram que o olhar é tudo o que precisa mudar. De perto, além de ninguém ser normal, todos somos sashimis semi-transparentes. De longe, com o passar dos anos, eras geológicas e regimes políticos, bem, continuamos sem razão alguma entre o início, o fim e o meio, porque só o caos reina nessa pedra sideral, mas ainda assim a gente consegue entender um pouco melhor algumas coisas e prever outras e errar em outras tantas. Recordo que esses eram os pensamentos que passavam pela minha cabeça como um flash, quando decidi gravar, de forma quase criminosa, a minha rotina. Um dia típico, no qual me equilibrei entre os afazeres da empresa e compromissos pessoais que fazem do carro a fatia móvel da vida em família. Sofia, quando é que começam as provas, Sofia? As provas começam dia 24, que a Aninha falou? É sábado. Essa é minha filha caçula, sobre a qual falei no especial do Dia dos Pais. Aquela que fez um ploft e ganhou 1,75 m de uma hora para outra. Eu odeio ter 17 anos. Caraca. O que eu não daria para ter 30 que fosse? É tanta coisa que eu queria logo fazer. Eu queria logo ter meu dinheirinho. Ah, com 17 anos o governo dá dinheiro para as pessoas? Não sabia. Pai, com 18 eu poderia fazer nas férias um trabalho meio período só de trabalho meio período durante 3 meses. Com 17 você também com carteira pode. assinada. 17. Carteira assinada? A partir dos 16 você pode.
Sim, cabe a nós, sem qualquer pista do que pode dar certo na vida, opinar sobre a vida deles. É um desafio e tanto. Até porque as coisas são sempre ao mesmo tempo, e a reflexão, como aquele gramado idílico no qual estava sentado o pai perfeito do Penso número 5, é só um desenho mental. Qual é a praia? Já tá na banquinha? Tô em frente, do lado dela o hortifruti aqui, eu tô Esse aqui. é o filho do meio. Não, a gente vai no Estácio. O ser humano hoje em dia tá em hiperglobalização. Ele é uma pessoa estressada. Por favor. Eu tô te explicando, Tá você certo, não tá tá certo. doente. A gente acabou com o tempo e espaço. Você não tá morrendo, você não tá doente, não começa a... Escuta, não é essa aula. Ontem sobre Qual é o tomar problema remédio hoje à toa. de toda a sociedade? Inclusive minha mãe, meu pai, você, qualquer pessoa que não tenha conhecimento básico de anatomia e medicina. Tomar remédio. Tadinho, ele acha superior. Não, cara. Hipermedicação, automedicação. Automedicação. Isso Porque aí, quando minha mãe fala assim pra mim, fala assim... O meu bebê tá crescendo. E essa é a mãe. O meu bebê. Que bebê? Acho que fez falando. Que isso? Tem? Sei lá. Aquele bebê, lembra que eu falava que eu queria roubar o bebê? Ah, que você ficava com ele no colo. É, aquele neném, ele já tá Aumenta aí andando. que tá assim. Amanhã eu saio da PUC, eu chego 2 horas aqui. O carro finalmente está cheio. A família circula pelas ruas do Rio de Janeiro, temendo motoqueiros em dupla, vidros fechados, achando que isso, e não um carro blindado, é a proteção para o futuro sempre batendo à nossa porta. E chegamos à porta de casa. Desligo o gravador quando notam, peço desculpas, sigo em frente. E de repente, faz sentido o que a série Years and Years, BBC e HBO 2019, quis nos mostrar. Em um futuro ali na esquina, a série de 6 episódios, um formato que os ingleses gostam de fazer, nos apresenta a vida da família Lyons no dia de hoje, até 15 anos no futuro próximo. A transcrição do áudio está no post deste programa em mauramaral.com. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. What did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Things were okay a few years ago. Surprise! Now, I don't know what to worry about first. I'm only just beginning. What's it going to be like for you? We used to think the news was boring. It turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. So nice to have you back. You met my sister once. Was I nice? What sort of world are we in? Hello, Mummy. We will change forever. I vote for it. Don't you dare. It's a terrible, terrible world. But I want to see every second of it. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. Are you with me? You don't mind, do you? Ou seja, é como afastar aquela fatia de sashimi apenas alguns centímetros dos olhos. No mundo imaginado por Russell Davies, que tem 30 ou mais episódios de Doctor Who no seu portfólio e é um dos criadores britânicos mais insensatos na atualidade, podemos acompanhar como o peixe inteiro, que aqui vamos chamar de realidade, tem a capacidade de ser o real fatiador do sashimi semi-transparente da rotina, que a partir de agora será entendida como a vida cotidiana. A série não é o Black Mirror que você queria, mas é o Black Mirror que a gente precisa. Tá tudo lá, para dizer que já tá tudo aqui também, do lado de cá do play. Deepfake, fake news, imigração, crise absoluta com desmonte do sistema neoliberal, Brexit, localização do mundo, líderes superficiais, polêmicos e falastrões. E do lado da tríade maligna entre tecnociência, economia e política, o transhumanismo, o precariado e demais assuntos. Ou seja, é a ficção sacudindo a gente pelo ombro e falando: amigo, me ajude a te ajudar, porque não estou conseguindo acompanhar vocês. A fatia de entretenimento sacudindo a fatia da vida real pelo ombro e mostrando que o peixe está inteiro por enquanto. Mas só por enquanto.
Lembro de alguns comentários que classificaram a série como promessa não cumprida, que te deixa sem ar no início, mas vai entregando soluções fáceis demais e termina com nhé, meio sem sal. Noto que esse é um dos comportamentos evidentes em vários dos personagens, inclusive, e que muitos de nós assistimos aos capítulos depois de 14 horas de expediente em nosso turno do pseudo-trabalho dos sonhos, que é, na verdade, um precariado 2.0, urdido e mal pago pelo mesmo sistema que você jura estar combatendo de dentro, com a sua militância de sofá. Olho para o gravador novamente, penso que captei uma fatia transparente demais de um futuro que chove cinza na maior cidade do país. Pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso. No meu entender, há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil. E que talvez eu coma o último sashimi do planeta nos próximos 15 anos. MauroAmaral.com é um projeto que visa refundar a conexão direta entre audiências e produtores de conteúdo tão abalada pelo mundo das timelines regidas por algoritmos. Ele começa e termina no podcast de mesmo nome, que você encontra no agregador de podcast de sua preferência, sempre procurando por MauroAmaral.com. Siga, deixe seu comentário e avaliação para ajudar que o fluxo da minha consciência encontre o caminho direto até os ouvidos da minha audiência. E me encontre no Instagram durante os outros dias da semana. Penso número 7, gravado em 22 de agosto de 2019.